E aí, para você que tá ouvindo, o Dieguinho fala da minha questão com o Eurico, foi o seguinte. E, aliás, só para deixar bem claro, eu sempre me dei muito bem com o Eurico. Muito bem. E ele era um cara que sempre gostou de quem falava reto, sabe? Ele sempre gostou. Ele vai na ESPN em 2017 para participar do Bola da Vez. Depois de uma negociação lá tremenda com a diretoria do VAR, ele odiava a ESPN. Esse programa foi muito bom, inclusive. Foi excelente. Eu adorei muito bom. esse... Tá aí no YouTube, deve Já ter. assisti, Um ótimo programa. E ele falou, olha, eu só quero que seja ao vivo. Não, e eu lembro que gerou toda uma comoção. Caramba, Eurico na ESPN. Como é que vai ser isso? Foi, cara. E ele exigiu ao vivo, eu lembro. Ele quis que fosse ao vivo. Agora, vamos pegar o bastidor disso? Primeiro eu quero te ouvir. Como é que é a chegada do Eurico Miranda na ESPN? Tem caras que eu acho que tem uma hora diferente, né? Quando o cara chega no ambiente, o ambiente muda. Sim. Como é que foi? O cara era tratado como celebridade. Conta esse bastidorzinho aí da chegada dele lá. Eu não posso dizer como foi a chegada dele, porque eu tava ao vivo. Uhum. Mas eu sei que no antes... Pô, o Eurico vem aí, velho. O Eurico vem aí. E assim, por incrível que pareça, tinha uns 4, 5 vascaínos lá na redação. Mas eu era sempre o mais zoado, o pessoal pegava no meu pé. O Arnaldo Ribeiro que conta que teve uma vez lá que, cara, todo mundo resolvemos sacanear. Não lembro qual foi o motivo. Ah, porque aí veio um corintiano, aí veio um São Paulino, aí veio um cruzeirense, veio um atleticano. Mas os caras lá me deram, eu, rebatia todo mundo. Ah, você é São Paulo. Eu já sampateei naquele escuro do São Paulo, ganhando o título brasileiro em 89, amigão. Pô, você é corintiano. Como é que um Corinthians... Qual o ídolo do Corinthians? Roberto Rivelino. Qual é o ídolo do Fluminense? Roberto Rivelino. Como é que eu vou falar de um time que tem um ídolo que o outro também é ídolo do... Pô, não vou nem conversar com o Diego. Eu fiquei brigando com todo mundo. E aí, quando o Eurico foi lá pra ESPN, ele falou assim, agora eu quero ver se tu vai arregar pro cara. Aí eu falei, não, bota o cara aí que a gente conversa e tal, não sei o quê. E assim, foi uma coisa meio... Pô, Palomino foi lá receber o cara e tal. Ele era um cara agradável, cara. Ele não era esse... Era um meio personagem. Não era um personagem, ele era assim. Mas era uma coisa folclórica, onde ele gostava de se alimentar desse folclore, né? Mas quando ele chega, eu não estava lá presencialmente. Mas foi um momento de expectativa para a emissora, porque ela já teve diversos problemas com ele, inclusive jurídicos, né? Já foi proibida de entrar diversas vezes, mas estava num ótimo relacionamento que eu estraguei. E, digamos assim, o ápice desse bom relacionamento foi justamente o convite que ele aceita para ir na ESPN participar do Bola da Vez. Então, assim, foi com o Mauro César Pereira, um dos maiores críticos do Eurico Miranda, participou da mesa com ele. Eu até brinco com o Mauro, meu parceiro e minha amiga, você deu uma afinada pro Eurico lá que ele disse. Mas, enfim, brincadeira, grande abraço pro Mauro. Foi diferente, foi uma mobilização na emissora e foi uma coisa assim que eu nunca vi com nenhum dirigente, né? Já vi diversos dirigentes entrarem lá para serem entrevistados, muitos participando do programa ao vivo, né? Eu já tive a oportunidade de receber, cara, acho que todos os grandes presidentes de clubes, né? O Bandeira de Melo na época do Flamengo, entrevistei. Pois é, figura educadíssima, polida, deputado federal hoje em dia. Já entrevistei presidente do Corinthians, Andrei Sanches, entrevistei diversas vezes. É um cara tipo Eurico, entende? Eu entrevistei o Andrés diversas vezes, é um cara semelhante ao Eurico. Esse tipo de personagem é folclórico. Ame ou odeie, mas ele tem ali uma relevância, uma importância. Mas voltando ao assunto, você quer fazer alguma outra pergunta? Não, desculpa. Não. Sobre os bastidores foi mais ou menos isso. Mas quando ele chega na emissora, eu não estava. Eu estava ao vivo no programa. E começou, daqui a pouco tem o Bola da Vez. Eurico Miranda. Você, torcedor vascaíno, e você que não é vascaíno, vai ter que assistir um dos presidentes e dirigentes mais famosos e folclóricos e polêmicos do futebol brasileiro. É para preparar a pipoca. 2017. Ele falece em 2019, pouco depois ele morre, né? Talvez tenha sido uma das últimas entrevistas exclusivas dele. Foi a última grande entrevista do Eurico. A última grande entrevista dele. E ele foi ali pressionado pelo João Carlos Albuquerque. Fica a dica aí pra galera ouvir. E ali tremenda entrevista. Ali é o momento que ele tá retornando ao clube. E a Alcunha, o respeito voltou. O Vasco ganhou 2 cariocas seguidas, apesar do rebaixamento. Sim, mas ele tem umas escorregadas. Que o Vasco vai jogar na Sibéria se não rebaixar. Não é nessa entrevista que ele crava. É nesse ano que ele fala, o Vasco vai pras cabeças e quem viver verá. Exato. E o Vasco arranca e vai pra Libertadores com o Zé Ricardo. Exato. Teve tudo isso. É nessa entrevista. Então... O que aconteceu na entrevista? Quando o programa sai do ar, tinha mais um programa, um Sport Center lá da vida. E depois começava o Bola da Vez. E ele fumava, né? Ele fumava, inveterado, aquele charutão dele lá. Fumava mesmo, né?
E o fumante E aí passivo ele virou... é o pior que tem, né, pois é. cara? E ele virou e falou assim, cadê o vascaíno? Quem é o vascaíno aí que todo mundo sacaneia? Aí, o Rafa, esse aí que tava... Quando ele sair do ar, manda eu vir aqui falar comigo. E ele vai e me chama. Olha que coisa, isso eu acho que eu não contei pra ninguém. Olha que coisa mais insólita. Ele queria fumar. Ele queria fumar charuto. Aí ele me chama, pede uma cadeira, o pessoal bota uma cadeira pra ele, uma pra mim. Eu fiquei na porta da emissora, resenhando com o Eurico, e ele fumando charuto. Mas você passa de carro na rua? O Eurico Miranda tá ali fumando no meio da... Pra rua? Na rua, cara. Você quer no estacionamento aí? Na rua, calçada ali, bicho. Com a Caramba. cadeira na rua, ele fala, pô, vocês têm que defender o Vasco. Falei, Eurico, pô, somos os que mais defendem o Vasco aqui, cara. Pode ver aí, pô. Pô, mas vocês têm que melhorar, pô. Não dá pra ser... a gente tem que ter mais espaço, pô. O Vasco precisa ser mais aberto. Porque a imprensa é difícil, a imprensa é muito complicado. Vocês têm que... Aí, logicamente, eu conversei várias coisas aqui que nem são muito pessoais, nem vale a pena ficar comentando, né? Sobre política, sobre... porque não tem ninguém lá que possa me substituir. Eu voltei porque eu... Enfim, não vou aqui entrar em detalhes, até porque nem posso. Mas foi uma conversa super agradável, super afável, desse personagem que não era tão assim. Mudou a tua visão a respeito dele nesse dia? Não, porque eu já o conhecia. Não tão próximo, eu nunca fumei charuto com ele na porta da emissora, como foi nesse dia. Mas foi de fato uma conversa super amistosa. E é por isso que eu fiquei tão magoado e chateado com o que aconteceu. Só para você entender, o Vasco, isso foi na quinta-feira. Bola da vez era terça. Eu apresentei depois outros programas e no sábado o Vasco joga uma semifinal de Campeonato Carioca contra o Flamengo. E empata aquela semifinal e vai para a final do Campeonato Carioca. E ele puxa, na verdade veio a imagem do Eurico puxando o casaca, né? E casaca, atenção vascaíno, Vasco tudo é nada. E puxa o casaca dentro ali do vestiário, né? E volta para mim e eu faço um comentário, falo assim, pô, você vê como é que tá a fase do Vasco. Esse canto que é entoado com grandes títulos do Vasco de outrora, está sendo puxado por um empate numa semifinal de Taça Guanabara. Eu não lembro do casaca ter sido puxado por um empate. Eu lembro do casaca ter sido puxado quando o Vasco foi campeão de basquete e o Eurico estava lá, quando o Vasco foi campeão no Remo e o Eurico estava lá, o Vasco foi campeão diversas vezes, Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Mercosul, e estávamos todos lá. As grandes vitórias do Vasco, o casaca é puxado nas grandes vitórias do Vasco. E eu fiz essa crítica, né? E falei, poxa, o Eurico veio aqui durante a semana, conversamos pessoalmente, mas comemorar com o nosso casaca um empate, não acho que demonstra a grandeza do Vasco. Meu amigo, quando eu saí do ar, o diretor do programa, quem que era, não vou lembrar o nome dele agora, enfim, falou, cara, querem falar com você aí. Putz, eu falei... Mas o que aconteceu? Eu tinha que narrar um jogo depois. Cara, acho que você fez um comentário do Vasco aí e tal. Aí ligaram aí pra emissora. Aí, acho que foi o Tirone ou o Arnaldo. Ele falou assim, Rafa, cara, aconteceu um problema aí. Os caras não gostaram nem um pouco aí do que você falou do Vasco. Eu falei, mas eu não falei nada demais, pô. Eles não gostaram, cara, e, pô, cortaram o nosso credenciamento pro jogo da próxima, pra final. Caramba. Eu falei, você tá brincando, cara, cortaram... não querem que a ESPN agora entre no estádio, não entre no clube e a gente está fora do Vasco agora, a partir de agora. Mas o que aconteceu? O que eu fiz demais? Então, cara, eu também não achei nada demais. Mas os caras não gostaram. Eu falei, mas quem ligou? Não, a gente não sabe, mas foi alguém do Vasco. Eu falei, mas foi o Eurico? O Eurico ligou e falou isso e proibiu a gente? Não, foi o contato da assessoria de imprensa do Vasco. Então, assim, essa... conversa. O Eurico não assistiu o programa, ele não viu o que eu falei. Mas alguém de dentro do Vasco falou, com certeza, com o assessor de imprensa. Na época era o Roberto Garófalo. E foi ele que proibiu a ESPN de entrar no Vasco. A emissora me deu todo o respaldo. Depois a gente teve uma conversa pessoal lá dentro. Conversei com o João Palomino, com o Arnaldo Ribeiro, que era o diretor de jornalismo. A gente conversou pessoalmente. Eles viram a fita. Eles não, em nenhum momento perceberam que eu fui deselegante, que eu fui... maltratei ou xinguei, eu falei alguma coisa depreciativa. O que eu falei foi, eu fiz um comentário em relação a uma atitude que aconteceu dentro do vestiário, mas de maneira alguma eu fui desrespeitoso com o Eurico ou com o Vasco. Pelo contrário, eu só critiquei a atitude de puxar o casaca, que é um canto de vitórias para o empate.
Então, assim, foi uma coisa ruim. Nós ficamos durante muito tempo sem acesso a São Januário, sem acesso aos estádios e aos jogos do Vasco. Foi muito difícil, cara. Foi muito complicado. E, assim, criou uma rusga que foi mal explicada. E, na minha opinião, cantaram uma bola pro Eurico que não foi bem o que aconteceu. E, infelizmente, por profissionais que, às vezes, têm essa postura e essa atitude. Tu chegou a tentar procurar o clube para tentar desfazer esse mal-entendido? Ou te orientaram a não procurar o clube? Orientaram a não procurar, porque, pessoalmente, eu não posso ter essa prerrogativa, digamos. Eu estaria ali representando a ESPN. E a ESPN ia legalmente, porque assim, teoricamente você tem um direito de ir e vir, né? Um jogo de futebol é um evento público. Você pode participar. Você, como uma empresa credenciada, você pode participar. Você tem legalmente a prerrogativa de poder participar. Então, enfim, as questões jurídicas escalaram, assumiram outras proporções e aí eu, logicamente, segui a recomendação da emissora para tomar essa precaução e não houve mais contato, eu não tive mais contato. Cheguei a conversar com o Nelson, se não me engano, ou com a Patrícia. Relaxa, essa é coisa deles lá. Não, fica tranquilo, foi tudo bem. Pô, pedi desculpa pro Cícero Melo, que era o nosso repórter aqui no Rio de Janeiro, que foi quem fez a ponte com a entrevista do Vasco. Pedi desculpa pro Cícero, pô, tem mensagem do Cícero até hoje. Relaxa, Rafa. Cara, eles já estavam chateados com a gente. O Eurico foi na ESPN, mas eles já estavam meio assim e tal. Relaxa, cara, não fica preocupado com isso não, você fez certo, você trabalhou legal. Então eu fiquei magoado porque é o meu clube do coração. E eu não quis em momento algum ofender, trazer uma coisa negativa. Ficou essa marca. Quando o Eurico faleceu, eu tentei até um contato com o pessoal da família e não consegui. Tu acha que isso, de alguma forma, traz algum respingo da relação atual da emissora com o clube? E teve alguma coisa a ver com a tua saída depois da emissora? Não. Foi zerado. Não, pelo contrário. Eu acho que a relação do Vasco hoje em dia é muito melhor, né? E com a ESPN é igual. Tem uma relação muito próxima. Eu saí de lá em 2019, né? Então, 2019, 2020, por aí. Nessa reformulação, nessa bagunça toda, eu e outros profissionais acabaram saindo também. Mas, assim, houve uma sequência que acabou depois com a saída do Eurico. Isso tudo foi zerado e a ESPN voltou a poder trabalhar lá normalmente.